Hoje nós vamos ler a carta de uma ex-testemunha de Jeová. Isso mesmo, um breve relato de como ela se tornou testemunha de Jeová e por que saiu, por que deixou de ser testemunha de Jeová. Talvez você já conheça essa pessoa aqui do YouTube, do Facebook, pois ela é muito presente nas redes sociais, contando a sua história de passagem pela seita, pela religião das Testemunhas de Jeová. Nós vamos ler o relato, a carta relato, o discreto relato do irmão, do hoje irmão, Luiz Alberto Araújo Bezerra. A carta dele, gente, diz mais ou menos assim: Irmãos, fui batizado na Organização das Testemunhas de Jeová no ano de 1980. Veja que ele é da década de 80. Ele entrou nas Testemunhas de Jeová na década de 80. Eu estou aqui lembrando que na década de 80 eu tinha o quê? Eu tinha 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, Luiz Alberto Araújo Bezerra estava entrando nas Testemunhas de Jeová. Ou melhor, estava sendo batizado lá nas Testemunhas de Jeová. Irmãos, fui batizado na Organização das Testemunhas de Jeová no ano de 1980. Diz ele, eu era um jovem de 19 anos. Ele tinha acabado de alcançar a maioridade. E com 19 anos, na década de 80, eis que ele é batizado lá no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Muito bem. Então, aos 19 anos, ele foi batizado como testemunha de Jeová. Diz ele aqui no relato: fui batizado sem conhecer quase nada sobre a Bíblia. Estudei com as testemunhas de Jeová o livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Um livro de capa azul que foi considerado best-seller da época. Você deve conhecer esse livro. É um livro de introdução, é um livro de iniciação, ou melhor, era o livro de iniciação das Testemunhas de Jeová. Continua ele no seu relato. Fiquei muito feliz porque havia aprendido que a Terra se tornaria um paraíso até o ano de 1944. Atenção, gente. Ele havia se batizado nas Testemunhas de Jeová no ano de 1980. E lá, nas Testemunhas de Jeová, no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, ele aprendeu que em 1994 a Terra se tornaria um paraíso. Ora, de 1880, ou melhor, de 1980 para 1994, podemos contar aí 14 anos. Então, o irmão Luiz Alberto se batizou em 1980 nas Testemunhas de Jeová, e lá ficou sabendo que daqui a 14 anos, que depois de 14 anos, a Terra se tornaria um verdadeiro paraíso. E ele diz aqui na carta que ele ficou muitíssimo alegre com isso. Continua ele. Pois na época era ensinado que a geração de 1914 era de um período de 70 ou 80 anos, mais precisamente fixado em 80 anos, compreendido entre as Testemunhas de Jeová, que seria de 80 anos. Aí continua ele aqui. Eu nem imaginava que em 1980, Rei France e outros que viviam na sede mundial estavam quase de saída da organização, porque descobriram vários ensinos defendidos pela organização que eram falsos. Então, ele conta aqui que Rei France e outros irmãos que viviam na sede mundial estavam de saída nessa época
porque havia descoberto que a organização tinha vários ensinos falsos. Inclusive, diz ele aqui, a data de 1914. Gente, as testemunhas de Jeová ensinavam de que Jesus começou a reinar em 1914 e que 80 anos depois Jesus viria para transformar a terra em um paraíso. Então, 1914 mais 80 daria 1994. Então, o irmão Luiz Alberto foi batizado nas Testemunhas de Jeová com a promessa de que em 1994 a terra seria transformada num grande paraíso. Continua ele aqui. Somente em 1993 saí da organização, pois havia descoberto também vários falsos ensinos, inclusive o que falava da geração de 1914, que não se passaria. Veja bem, gente. A organização ensinava que em 1994 a Terra iria se transformar num grande paraíso. O irmão Luiz Alberto deixou a organização um ano antes desta suposta Terra se transformar neste suposto paraíso. Então, ele saiu da organização um ano antes da Terra se transformar num paraíso. Seria em 1994, ele saiu da organização em 1993. Diz ele aqui, quando saí, não conhecia nenhum ancião que havia saído da organização. Hoje, eu sou feliz, porque vejo vários ex-anciãos saírem desta organização. Os primeiros ex-anciãos que tive contato foi Cid Miranda e William do Vale Gadelha. As primeiras ex-testemunhas de Jeová que conversei foram Aldo dos Santos Menezes e Wagner Cunha. Hoje, são milhares que estão saindo e denunciando esta organização e os seus falsos ensinos. E aqui ele chama essa organização de falsos profetas. Pois é, aqui está a história, o relato de como o irmão Luiz Alberto, ou melhor, de quando o irmão Luiz Alberto se tornou testemunha de Jeová e como e por que ele saiu das testemunhas de Jeová 13 ou 14 anos depois de ter se tornado. Ele se viu chocado com o ensino falso de que a Terra se transformaria em um paraíso no ano de 1994. Já passou, e muito, do ano de 1994, e o Armagedon, como é prometido pelas testemunhas de Jeová, que é um assunto bíblico, que é uma promessa bíblica, que vai acontecer, mas que as testemunhas de Jeová, agindo como falsos profetas, marcaram data para isso acontecer. Marcaram o ano de 1994. Não precisa dizer que não aconteceu, porque nós estamos em 2023 e o Armagedon não caiu. Os próprios ensinos das testemunhas de Jeová, como este, provam que as testemunhas de Jeová é uma seita herética, uma seita de falsos profetas, como diz aqui o irmão Luiz Alberto Bezerra. Valeu? Gostou do vídeo? Comente, curta, compartilhe, dê like positivo, dê like negativo, faça aquilo que você quiser. Deus abençoe você.